Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo de aula referente à disciplina Matemática Discreta 2. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês a travessia de uma árvore em ordem simétrica. Esse vídeo aqui, gente, faz parte da playlist Matemática Discreta aí no meu canal. Então, se você está estudando teoria dos grafos e tem interesse em aprender um pouco mais, vai aí a dica. Assista os vídeos a partir da playlist, certo? Essa aqui, gente, é a nossa terceira videoaula sobre travessia, né, de uma árvore enraizada. Na primeira videoaula, nós apresentamos o que vem a ser a travessia de uma árvore enraizada, que são procedimentos, né, para se percorrer todos os vértices da mesma. Vimos também o sistema de endereçamento global. Na segunda videoaula, nós apresentamos o primeiro procedimento de travessia, que é a chamada travessia em pré-ordem. Agora nós vamos para o nosso segundo processo de travessia em ordem simétrica. Então vamos acompanhar aqui na definição. Seja T uma árvore enraizada com raiz R. Se T consistir apenas de R, então R é o percurso em ordem simétrica de T. Caso contrário, suponha que T1, T2, Tn sejam subárvores em R da esquerda para a direita. O percurso em ordem simétrica começa percorrendo T1 em ordem simétrica, visitando R a seguir. Ele continua percorrendo T2 em ordem simétrica, a seguir T3 em ordem simétrica, e assim por diante, até que seja percorrido em ordem Tn, né, seja percorrido em ordem simétrica. Se você vem acompanhando os vídeos aí a partir da playlist, né, na videoaula anterior, como eu falei, na pré-ordem, a definição se parece muito com essa. Mas há uma pequena diferença. Aqui a raiz eu não inicio o processo percorrendo a raiz da subárvore, mas sim o quê? Percorrendo uma de suas folhas. Aí depois sim eu vou para essa raiz. Tá certo? Então vamos prestar bastante atenção ao processo aqui. No final eu vou dar um truquezinho para a gente verificar se a gente acertou ou não. É comum, gente, até mesmo eu, quando faço os exercícios, errar um ou outro caso, às vezes a gente fica na dúvida. Então, para a gente não ter essa dúvida, a gente tem um mecanismozinho para conferir, tá certo? E aí você pode estar usando esse método, por exemplo, você programou isso aqui e quer ver se o seu programa está rodando direito. Claro, você lá pode usar o métodozinho para conferir, né, o que você espera que o seu programa dê. Mas o objetivo nosso aqui é o quê? Você entenda a definição. Não é ficar aprendendo truque para fazer as coisas, não. Porque truque, na hora de ensinar o truque no computador, você talvez não consiga ensinar esse truque para ele. Certo? Então vamos lá. Determine o percurso em ordem simétrica da travessia da árvore T, dada a seguir. Então aqui está a nossa árvore. Então nós vamos utilizar esse método aqui. O que ele diz, gente? Ele diz o seguinte. No caso aqui eu não tenho só a raiz, então eu pulo essa primeira parte. Se T consistir apenas de R e tal. Não tenho isso. Na verdade eu vou pegar aqui. Caso contrário, pronto. Então vamos lá. Tem aqui essa raiz A. Antes de percorrer A, eu preciso percorrer sua subárvores, né, à esquerda pelo menos. Então aqui eu vou precisar percorrer primeiro o que? B aqui. Mas para percorrer B, eu preciso percorrer E. Para percorrer E, eu percorro o N, que é sua primeira subárvore aqui, que é formada só por uma folha. Então aqui nesse caso aqui eu começo por essa folha. Então a sequência, né, o percurso nosso vai começar aqui com N. Aí eu venho para E, porque eu percorri as subárvores esquerdas dele, tá certo? Que é só essa aqui. Depois eu vou para N, eu percorro agora as subárvores direitas. Então, agora tendo percorrido isso aqui, eu venho para B. Certo? Já percorri sua subárvore esquerda, eu venho para B. Agora, aí B tem essas duas subárvores aqui, F e G. Então primeiro eu tenho que percorrer a subárvore F toda para depois percorrer G. Mas para eu percorrer a subárvore F, primeiro eu percorro sua subárvore esquerda, que é O. Tá certo? Então agora eu vou para F. E aí agora eu vou para P. Só que P, ele tem uma subárvore aqui, que é S, ó. P e T. Aí agora sim, tendo terminado essa subárvore esquerda, eu vou percorrer G. Então perceba que é como se a raiz aqui fosse a segunda coisa que eu percorro dentro de uma árvore. Né? Tem essa subida, esse processo aqui que eu faço. O, F, e venho para essa de cá. Então, primeiro eu percorro uma folha e depois a raiz. Isso aí na hora que eu mostrar um truquezinho vai ficar bem fácil de você entender. Então aí eu venho percorrer todo esse bloco de cá. Então depois de G eu vou percorrer exatamente quem? O A, porque eu percorri toda a sua subárvore esquerda. Então eu vou para A. Agora, A tem uma subárvore que é essa aqui. Só que para eu percorrer ela, o que acontece? Eu vou ter que percorrer primeiro H, né? Para eu poder percorrer a raiz, né? C, eu vou percorrer primeiro H, depois eu vou para C e depois eu vou para I. Aí de novo, percorri essa subárvore e essa inteira. Agora eu vou percorrer esta aqui.
como é que eu vou fazer isso. Então, observe que, quando eu percorri todo mundo aqui, então agora eu vou para a raiz D. Aí, indo para a raiz D, D tem 3 sub-áreas. Essa e essa. Então, primeiro eu vou percorrer quem? J. Depois, eu vou descer aqui e vou percorrer K. Só que para percorrer K, eu tenho que percorrer a sub-árvore esquerda primeiro. Q. Depois eu percorro K. Depois R. E por último, só resta para mim o vértice L. Aí você vai falar assim, poxa, está um pouco confuso. Realmente, em relação à pré-ordem, eu acredito que a ordem simétrica, na minha opinião, é uma das mais chatinhas de se fazer, das 3 que a gente vai apresentar. Uma já apresentamos, que é a pré-ordem, estamos apresentando a segunda, que é a ordem simétrica, e vamos apresentar a pós-ordem, tá certo? Mas, ó, vi uma dicasinha para a gente conferir essa sequência aqui. A dica é a seguinte. Eu vou explicar o porquê também da dica, tá certo? Para não ficar só, tá, vou decorar isso e daí. Então, ó, eu vou marcar abaixo de todo o vértice um sinalzinho de mais, só para relembrar. Na videoaula passada eu falei que um vértice V vai ter 3 posições para nós. Vou botar aqui um pontinho, aqui está V. Eu vou marcar um sinal de mais, ou à esquerda dele, aqui, ou abaixo, ou aqui. No caso nosso, ó, essa aqui é a pré-ordem, a gente já viu na aula passada, agora nós vamos marcar então abaixo do ponto. Só que tem um problema. Quando o ponto tem mais de um traço, né, porque aqui, ó, o que seria abaixo? Abaixo desse M aqui, beleza, é isso aqui. O que seria abaixo de E? Isso aqui está abaixo de E, mas abaixo aqui vai ser entre a primeira aresta e as outras. Então depois da primeira aresta eu boto o sinal de mais. Então eu tenho mais aqui, ó, o B aqui, ó, depois da primeira aresta tem outro sinal de mais. O O aqui tem um sinal de mais, o F um sinal de mais, depois da primeira aresta, tá vendo? Aqui tem um sinal de mais, um sinal de mais, um sinal de mais. Já botei ali em B, né? Aí aqui em C, aqui tem um sinal de mais, outro sinal de mais, outro sinal de mais, outro sinal de mais. Na verdade, eu já estou colocando o sinal de mais na ordem, certo? Só que para ficar mais fácil a gente ver isso, eu vou estar fazendo um risquinho aqui extra ainda. Então, ó, um sinal de mais aqui. Esse aqui, para mim, é um dos maiores pontos que eu tenho mais dúvida, eu sempre acho que eu estou errando, é aqui, ó. Nesse exemplo aqui, é exatamente quem vem primeiro, é D ou J, porque a gente fica, mas eu vou percorrer D, mas só percorrer D, eu tenho que percorrer sua sub-árvore esquerda primeiro. Então vamos prestar atenção, então às vezes a pessoa pode confundir, não, seria J primeiro, e não D. Mas vamos tirar essa prova aí, com esse método aqui. Então, abaixo de todo ponto aqui, ó, botei um sinalzinho de mais. Aí eu venho percorrendo a partir da raiz, ó, tipo na videoaula passada, vamos fazer um risquinho aqui, ó. A partir da raiz, e passando por todos os sinais de mais. O que acontece? As folhas, elas vão passar primeiro. Então perceba que eu passei pelo vértice E, né? Eu passei a primeira vez. Então eu só vou marcar um vértice interno quando eu passar por ele a segunda vez. Por isso que o sinal de mais ele vem depois dessa aresta aqui, porque primeiro eu passo essa parte de fora para depois entrar. Então aí todos os vértices internos, por exemplo, B, eu passei por B uma vez. Então quando eu passar por ele a segunda vez, aí eu marco ele. Então, ó, aí M, que é uma folha, eu passo só uma vez, tá vendo? Então todo vértice interno nesse processo aqui, a gente vai percorrer ele o quê? 2 vezes. Então esta sequência aqui, ó, nesta ordem, vai me dar o quê? A pesquisa, ou no caso, a varredura da árvore em ordem simétrica. Então é como você vai circulando aqui, ó. Então, ó, de fato, D vem antes de J, tá vendo? Então eu acertei aqui, graças a Deus. Eu costumo errar, às vezes. Mas o interessante aqui, gente, é você pensar o seguinte. Quando você ensinar o computador a programar, ele não erra. Tá certo? Ele não vai errar. Então, por isso que é importante você pensar sempre o seguinte. Não, o meu objetivo final é ensinar a máquina a fazer isso. E não aprender esse desenho aqui. Isso aqui é importante, sei lá. Você fez lá um programinha e quer botar lá ele para rodar uns 3 grafos facinhos, umas 3 árvores, né, para ver se faz a pesquisa de... Aí sim, você pode usar o método para ver, e vai sair isso aqui, beleza. Para não restar dúvida do que você espera que saia. Mas nunca isso aqui é o mais importante. Isso aqui não é o mais importante. Isso aqui é só uma coisa assim para você fazer um teste. O importante é você entender isso aqui e jogar lá dentro da máquina, no linguagem Java, Octave, MATLAB, qualquer linguagem que faça esse tipo de estrutura, C++, qualquer uma. Então vamos lá. Vamos seguindo aqui, ó. Primeiro vértice, M. Beleza. Segundo, E, N, B, O,
F, aí S, P, ó, T, aí vem lá para G, né? Depois vem para A, depois H, depois C, depois I, depois D, ó, beleza, não errei, depois J, depois Q, depois K, depois R e depois L. Então é só você fazer esse procedimento, ele dá sempre certo, mas é como eu disse, você tem que entender como fazer isso tendo em vista a definição. Então, ó, por que eu vim recuando antes de percorrer antes de anotar qualquer um, A, B ou E? Porque a ideia é, percorre primeiro a subárvore esquerda e depois visita a raiz. Então, o primeiro cara, ou seja, a subárvore mais à esquerda, então na pré-ordem a gente vem percorrendo a coisa meio que da esquerda para a direita também. Então, o primeiro objeto meu mais à esquerda é o M. Aí depois eu visito a raiz desse cara, depois que eu percorro todo mundo aqui à esquerda dele, tá certo? Então é mais ou menos essa ideia aí. Aí vai praticando até você pegar a manha. Claro, se você tiver ainda dúvida, quiser conferir, pode fazer o desenho, mas o mais importante, não aprenda só pelo desenho. Eu vejo muita gente na internet ensinando a pessoa a resolver prova escrita. Só que pensa, você faz um curso de bacharelado em sistema de informação, um curso de computação, um curso na área, nessa área, então você precisa entender mesmo os processos. Você vai precisar programar essas coisas, e não só passar uma prova, beleza? Então é isso aí. Qualquer dúvida é só colocar nos comentários, tá certo, gente? Muito obrigado. Até a próxima.